Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo eu vou estar falando e dando uma visão geral sobre o processo chamado de manutenção de patrimônio e suporte de TI, processo dentro do Vitruve, tá? Processo o qual tem o objetivo do quê? De ter um controle mais eficiente, uma comunicação melhor e uma integração aí entre as áreas relacionadas dentro da empresa e dentro do contexto aí de manutenção em geral e suporte de TI, tá? Então, quais são os participantes mais comuns aí dentro desse processo? Então, você tem o solicitante, que é aquele participante que vai abrir o processo, que vai solicitar uma manutenção. O responsável pela manutenção e suporte em si, este participante vai ser responsável por conferir todas as informações dentro da solicitação, a descrição, se está claro, se está correta, a categorização correta dessa solicitação e o direcionamento dessa solicitação para o setor e para os responsáveis corretos. Também ele vai ser responsável pela coleta do patrimônio, coleta de informações desse patrimônio, qual a localização, setor, unidade e até, se necessário, aí a aquisição de uma imagem pelo telefone celular. Caso venha ter uma manutenção que seja manutenção ou suporte que necessite de uma compra, de uma aquisição de uma peça, uma contratação de um fornecedor ou um serviço, aí você tem outros participantes que entram no processo também. Um é a equipe de compras, né? Responsável de compras. Eles vão receber a solicitação com os itens necessários e vão fazer a cotação dessas peças, desses itens ou fornecedores. Eles vão levantar toda a informação necessária de despesas para essa manutenção e até falando se é viável ou não a manutenção e se a compra de um produto, de um patrimônio novo aí. Após isso, essas cotações passam para os gerentes ou diretorias, esses participantes podem variar, que vão ter o papel aí de aprovar ou não essa compra, essas cotações. Após isso, tem o setor de almoxarifado, né, que são os participantes que vão ser responsáveis aí por acompanhar e auditar aí a data de entrega desses itens. Eles vão ficar esperando essas peças, esses produtos, eles vão receber e vão repassar, encaminhar aí para o responsável da manutenção e suporte, da andamento no processo. Tá? Então, esse processo já existem alguns clientes nossos que utilizam e é óbvio que cada um tem sua particularidade, suas diferenças, e o Vitruve permite de forma muito fácil aí a customização para cada particularidade que venha a existir. Então eu vou demonstrar depois um pouco do funcionamento desse processo dentro do Vitruve, né, falando um pouco da parte de cadastros. Então você tem que ter uma base aí de cadastros, de CRUDs, de categorias, subcategorias e tipos, com os prazos de cada categoria. Isso vai ser muito importante durante todo o processo, durante a solicitação, a categorização da solicitação de manutenção e também do direcionamento dessas solicitações para os responsáveis de acordo com a categoria e também o andamento do processo de acordo com os prazos cadastrados. Então eu vou mostrar isso. Vou mostrar o funcionamento do processo na aplicação do Vitruve Web, né, que a gente fala Web Desktop. Vou mostrar o funcionamento também na aplicação mobile. Então o processo ele pode ocorrer nesses dois cenários, tanto web como mobile. Você pode trabalhar esse processo, todos os participantes. E também, por fim, vou falar um pouco dos indicadores. Então o Vitruve permite a criação
de painéis, e esses painéis contendo consultas, dashboards, para você poder visualizar esses dados dos processos, para você ver, poder fazer alguma análise e monitoramento. Então, por fim, eu vou demonstrar isso daí. Bom, aqui já no ambiente do Vitruve, né, vou demonstrar um pouco aí da ferramenta, que é a tela de login. Então, como eu tinha falado lá no início, o que é importante é você ter todo um cadastro de categorias, tá? E uma hierarquia aí de categorias, né? No caso aqui, eu estou chamando de tipos de manutenção de suporte e subtipo de manutenção de suporte. Então, o que vai ser cadastrado aqui? Todos os tipos de manutenção e subtipos que possam existir na empresa, tá? Possam ocorrer. Então, a gente orienta aqui no cadastro de tipos de manutenção. Os tipos de manutenção, eles têm duas categorias pais, assim, e fixas, que a gente costuma dizer. Um é a manutenção geral, então são os tipos de manutenção relacionados mais com maquinários, né? Então, isso aí equipamento de refrigeração, estrutural, elétrica, hidráulica, bomba. Então, essas coisas mais maquinários e mecânicos. E o outro, suporte em TI, que é a parte mais de tecnologia da informação mesmo. Então, são os tipos de manutenção aí de infraestrutura, de hardware e dos softwares, RPs, softwares que venham a ter dentro da empresa. Então, aqui você vai cadastrar esses tipos de manutenção, né, sempre dizendo a categoria par. Se é manutenção geral ou suporte em TI. Tendo cadastrado todos os tipos de manutenção, aí você vai cadastrar os subtipos dentro de cada tipo. Então, por exemplo, lá eu cadastrei hidráulica, elétrica. Então, tipo de manutenção elétrica no aqui, rede primária, rede interna, novo ponto de energia, novo filtro de linha, etc. Hardware, então tipo de manutenção hardware, no que, tá? Qual que é o subtipo? Microcomputador, notebook, monitor, etc. Então aqui você pode cadastrar, editar, ativar ou inativar qualquer subtipo, e aqui tem algo importante que você vai definir prazos. Então cada subtipo você vai definir prazos para ele ser resolvido, né, ou processado. Então isso vai ser muito importante na hora que for aberta a solicitação e categorizada essa solicitação, vai vir com o prazo a ser realizado essa solicitação. E também, né, caso precisar de novas telas de cadastro de CRUDs, né, o Vitruve faz isso muito bem, muito fácil. Aqui eu vou mostrar um pouco, de forma geral, o processo de manutenção de patrimônio suporte em TI mapeado, tá, em notação BPM. Tá? Então, para você criar um processo no Vitruve, toda a base da construção das telas e das lógicas é o BPMN. Então, você precisa carregar o fluxo do processo ou criar ele próprio dentro do Vitruve, né? Que aqui onde eu estou mostrando é uma funcionalidade do Vitruve onde você cria os processos, tá? Então, aqui, conforme eu tinha dito, são os participantes, né? Então aqui são as raias. Aqui eu tenho o solicitante, que eu falei, o responsável pela manutenção e suporte, responsável de compras, o gerente, diretoria e almoxarifado. Então você vai criar o fluxo do seu processo. Não é tudo que é tarefa de usuário. Então você tem scripts que vão em banco, que fazem uma consulta, que fazem alguma lógica, que criam variáveis. Você tem as operações de condição, né? Um if ou else, sim e não. Aqui você tem também nesse processo paralisação de tarefa, então cria duas ramificações de tarefas simultâneas, e aí depois você tem o fechamento da paralisação,
Então, assim, só por curiosidade mesmo, mostrar como é que é o trabalho aí da construção de um processo no Vitruvio, que você tem que fazer o mapeamento dele aí. Bom, o Vitruvio ele tem diversas funcionalidades aí. Eu vou dar uma visão geral de como trabalhar em cima do processo, tá? Então eu tenho aqui a minha tela de pesquisar processos. Nesse cliente particularmente eu tenho vários outros processos, tá? Liberação de nota, auditoria, etc. E eu filtrei por manutenção de patrimônio e suporte em TI. Tem vários filtros, você pesquisa e aqui vão aparecer para você todas as solicitações e aberturas desse processo vão aparecer nessa lista e em qual etapa cada processo consta, tá? Então aqui eu consigo ver os processos ativos, os processos finalizados, os cancelados e os deletados, né? Aqui então a gente tem algumas informações, tem um código, aqui alguma ação que eu posso realizar em cima desse processo, posso visualizar ele, visualizar o diagrama, onde é que esse processo está parado, vendo isso visualmente. Posso cancelar, deletar, extrair algum relatório, inserir anexo, fotos, notas, e aqui eu consigo abrir ele também, tá? Então eu tenho a prioridade. Então quando é feita a solicitação de manutenção, você categoriza, você pode definir a prioridade. Data de abertura, a data limite, lembra? Baseado no cadastro da categoria, na categoria, esse processo vai ter um limite para ser executado, e com isso você tem a situação dele, se está no prazo, se está atrasado, se está em andamento, né? Então você tem um semáforozinho aqui indicando isso, tá? A última alteração, anexos, né? Aqui quando tem um clipezinho é que tem anexo, e a descrição, tá? Então aqui, ó, esse prioridade alta, né? Balança do açougue, no caso aqui é um supermercado, né? Número tal não está funcionando. Comprar vidros para o balcão. Aqui, ó, é relacionado a Com5 é um software, então provavelmente é um suporte em TI. Aqui a gente tem o nome do processo em si, né? Como eu já estou filtrando por manutenção de patrimônio, e a etapa ativa, tá? Então você faz a abertura e já cai para o responsável da manutenção conferir aquela solicitação, está clara a descrição, está aprovada ou não, e categorizar e dar prioridade ou novo prazo aí. Então aqui a gente tem as etapas, ó, tem bastante conferir, aqui para baixo deve ter, ó, avaliar compra, manutenção não realizada, ó, vencido. Então eu vou pegar alguns exemplos aqui, mais para mostrar o funcionamento aí para vocês. Para iniciar o processo, posso vir aqui, né, selecionar o processo que eu quero, que eu vou estar abrindo aqui. Então esse aqui é o formulário de abertura, então é a pessoa que vai solicitar a manutenção, então já vem com o nome, aí ela tem que selecionar a loja, né? Isso daqui vem do cadastro do usuário, então tem usuário que é da loja 5, isso vai aparecer a loja 5 para ela, então é tudo amarrado isso no sistema. O setor, então ramal, telefone, descrição da solicitação, observação, aqui a prioridade, né? Aqui a categoria, lembra que a gente cadastrou, então manutenção geral ou suporte, conforme você seleciona, vai mudar o tipo, certo? E quando você seleciona o tipo, ele carrega o subtítulo, tudo isso baseado naquela base de cadastro. Período de atendimento, e se é uma NR12 aí,
norma regulamentadora de segurança. Então isso é necessário para a abertura da solicitação. Lembrando que todo o processo, todas as etapas dentro do processo eu posso fazer também no aplicativo móvel. Tá? Então aqui é um simulador do aplicativo. Então eu vou ter uma seção aqui onde eu tenho todos os meus processos que eu tenho acesso, tá? Então o Vitruvo ele funciona, os usuários possuem permissões, então um usuário ele não vai ter acesso a tudo e não é todas as tarefas que ele vai conseguir trabalhar em cima ou abrir a tarefa, tá? Então é baseado em grupos e permissões. Aqui eu tenho meu mobile, que eu também posso, pelo aplicativo, eu estou ali na empresa, vi algo errado, eu posso abrir um processo por aqui também. Mesma coisa do desktop, só que mobile os clientes costumam gostar muito do aplicativo mobile. Então você seleciona a loja baseado no seu perfil, setor, ramal, telefone, prioridade, todos os campos que tem lá tem aqui. Isso no Vitruve você faz de forma bem legal e bem fácil assim essas questões de tarefas desktop ou mobile. Então aqui eu peguei um exemplo de um chamado real aí, uma solicitação de manutenção. Então no Vitruve você vai ter a lista dos processos. Quando você clica em visualizar, você vai conseguir ter todo o histórico das etapas que esse processo passou, todas as ações que aconteceu nesse processo, né? E essas tarefas nada mais nada menos do que as tarefas que você mapeou lá na anotação BPMN. Então aqui nesse caso, ó, ele solicitou, aí aqui o responsável técnico conferiu as informações, execução e avaliar a compra do almoxarife. Então são diferentes etapas que esse processo passou. Vou mostrar um pouquinho de cada. Então aqui o solicitante abriu, tal, o Renato da loja tal, setor tal, ele escreveu o seu chamado, a vida do balcão do açougue quebrado, prioridade baixa, mas justificativa ou observação, a vigilância sanitária pode atuar aí. Aqui ele mesmo categorizou, então o próprio usuário, se você fez lá uma boa divisão e cadastro das categorias, ele pode mesmo aqui vir e categorizar. Então é uma manutenção geral, tipo de equipamento e subtipo açougue. Então ele mesmo corretamente ele já consegue classificar aí. Isso é muito importante para direcionar para os responsáveis aí que vão fazer essa manutenção. Período qualquer horário e NR12 não. Feito isso, ele abriu a solicitação de manutenção, já vai cair uma notificação, tanto uma notificação web no Vitruve Web, como um push notification no celular, falando para o responsável técnico, ó, você tem uma solicitação aí de manutenção, você precisa conferir as informações. Então ele vai ter aqui os dados do usuário que solicitou, né? E aí ele vai, né, o responsável técnico vai falar, está aprovado, está reprovado. Que tipo de atividade é? Manutenção, melhoria, pendências. Ele vai dizer quem vai ser o responsável por essa manutenção, quem vai coordenar. Então, Wagner da Silva. Que tipo de suporte é? Esse daqui já é um outro, se vai ser interna ou feito por terceiros. Então, ele colocou que é interna. Então, quem vai executar isso é o técnico Renato Aparecido Pereira. Aqui o prazo, já baseado no cadastro lá das categorias, você até pode colocar um novo prazo. Aqui ele coloca uma observação para o técnico, né? Olá, bom dia, faça a cotação e me passe para que possamos resolver. Então, assim, ele vai executar, vai ser uma execução interna, mas vai precisar de peças, porque é um vidro, tá?
Então aí já cai numa outra etapa aqui que é de execução da manutenção, né? Vai cair pro executor. Então aqui ele pode ir lá e às vezes é algo que ele possa resolver. Se ele resolver e concluir, manutenção, suporte concluída. No caso é um vidro, ou seja, precisa de uma peça. Então ele seleciona que necessita de peças, tá? Isso vai para o almoxarifado, tá? Por que vai para o almoxarifado? Porque pode ser que o almoxarifado tenha essa peça lá, entendeu? Às vezes é alguma peça que tem lá que você possa utilizar, caindo então na etapa de almoxarifado. Se não tiver, aí ele vai fazer o levantamento desses itens e passar para o setor de compra para fazer as cotações. Aqui um outro exemplo de um chamado real. Veja que esse ele passou por muitas tarefas, ó, do que aquele anterior, tá? Então também só exemplificando, é o solicitante da loja tal, setor, descrição, a impressora, caixa. Esse caixa não tem impressora instalada. E aí ele vai falar assim, ó, a categoria manutenção geral, do tipo, ele deixou em branco. Provavelmente ele não sabe. E ele vai abrir o chamado mesmo assim, porque às vezes o usuário, ele viu ali um problema e vai solicitar manutenção e não sabe qual é a categoria que se encaixa. E aí por isso a importância, depois na etapa de conferência, do responsável técnico. Então o responsável técnico já veio aqui e já atualizou. Não, isso aqui envolve impressoras e sistema, não é manutenção geral, é suporte em TI, do tipo hardware e do subtipo ECF. Tá? Então ele vem, corrige, tá? Aprova, e aqui ele já coloca, né, nesse caso aqui, nesse exemplo, é uma manutenção de terceiros, envolve impressora e sistemas que vão ser instalados. E aí ele já também coloca quem é o fornecedor. Então ó, aparece uma lista com todos os fornecedores cadastrados dentro da empresa. Isso a gente puxa do RP da própria empresa. Então o Vitruve faz isso muito bem, essa conexão com diversas fontes de dados. E ele já mostrou, ó, o fornecedor é tal, ó, mencionado, que são painéis ou dashboards que fazem consulta de dados criados durante todo o processo das solicitações de manutenção e apresentam isso em forma mais visual e mais agradável, tá? Então vou mostrar alguns do processo de manutenção criado para o processo de manutenção patrimonial e suporte em TI, mas o Vitruve permite aí a criação de quaisquer tipo de relatório ou gráfico aí necessário. Então aqui é um exemplo, as solicitações de manutenções que estão ativas e finalizadas por coordenador. Então a gente pode entrar aqui com filtro, né, por um período, data inicial, data final, e comparar com o mês anterior ou o ano anterior, né? Nesse caso eu estou comparando o mês anterior, é um cliente novo, peguei o mês de dezembro. Então aqui é o gráfico, os dados atual. Então tem 5 solicitações de manutenção ativas e 5 finalizadas para esse coordenador em comparação ao mês anterior. Tá? Um outro exemplo é semelhante a isso, só que por loja. Então esse mês atual tem 2 lojas aqui, ou unidade, né? Depende do que o cliente quiser. E o mês anterior no de cima. Solicitações de manutenção ativas e finalizadas por período. Então aqui o ano de 2018, o ano de 2017. Poderia colocar mês aqui. Então mês de dezembro, mês 12, mês 11. Solicitações de manutenção ativas e finalizadas por tipo. Tá? Então, deixa eu colocar aqui mês. Como esse cliente é recente, não tem do ano anterior, mas ó, do mês atual e do mês passado.
por tipos. Por técnico, então aqui os técnicos responsáveis pela manutenção, as solicitações ativas e finalizadas, e no mês passado, ativos, solicitações ativas por etapa, que já é um gráfico de pizza, tá? Então, aqui são as solicitações ativas por etapa, então a quantidade de cada solicitação de manutenção ativa em cada etapa do processo, comparado também com o mês anterior. E por fim, está carregando, por fim temos esse outro painel aqui que os clientes gostam muito. Eles apresentam algumas informações mais consolidadas, resumidas, né? Então aqui, mês atual de dezembro, quantidade de solicitações de manutenção a vencer, ou seja, que estão a passar do prazo limite, né? Total de abertos, comparados com o mês anterior. Mês anterior, a quantidade de solicitações vencidas, então quantos foram abertos, quantos foram fechados no mês anterior. Nos últimos 6 meses, quantas solicitações venceram, quantas foram abertas, fechadas, etc. Aqui um alerta, né? Quantidade de solicitações de manutenção que estão a vencer aí nas últimas 24 horas, e etc. Você pode colocar diversas informações aí. E aqui também aparece de forma agrupada, então por loja, coordenador técnico, setor e fase, você consegue ver a quantidade de solicitações que tem aberto e clicando você consegue listar elas. Então você vai em coordenador, vai aparecer todos os coordenadores, aqui só tem um, aqui tem 33, aqui tem 11. Se eu clicar por técnico, também por setor e por fase. Então, vou clicar aqui só para mostrar. Então ele aparece por loja, que esse coordenador está, e a quantidade de solicitações que tem dentro dessa loja. Bom, era isso. Relatórios e indicadores. O Vitruve, conforme eu disse, ele permite criar aí os mais variados tipos aí para você monitorar e analisar todos os dados gerados.